como é que eles funcionam, que a gente vai precisar usar esses dispositivos semicondutores, tá certo? Então, vamos ver aqui, vamos passar. A eletrônica de potência, gente, é diferente da eletrônica analógica. A gente vai estudar circuitos que são utilizados para processar energia elétrica, tá? A eletrônica analógica, né, eletrônica de sinais, ela não está diretamente ligada ao processamento de grandes blocos de energia elétrica. A gente quer processar sinais para realizar tarefas ali de controle, né, de filtragem, entre outras coisas, mas com baixa potência que a gente faz isso. Aqui na eletrônica de potência, não. Tá? A gente está pensando no sistema elétrico de potência, no sistema de transmissão, de distribuição, no sistema de geração, tá? Então, é um bloco de potência um pouquinho maior. Bom, e como que funcionam esses conversores, né? Como é que eles, em que eles são baseados? Eles são baseados em dispositivos semicondutores, que a gente chama de interruptores ou chaves, tá? São dispositivos que a gente consegue controlar a passagem de corrente num sentido binário, né? Ou ele conduz ou ele não conduz. Então eu consigo habilitar a passagem de corrente ou bloquear a passagem de corrente. Então eu uso esse artifício aí das minhas chaves para poder controlar a energia elétrica de acordo com a aplicação que eu quero. Bom, aplicações de circuitos eletrônicos de potência, aí elas variam muito, né? A gente tem desde aplicações em alta potência, como eu falei, em sistemas de transmissão, tá? Eu vou falar alguns exemplos aqui, e sistemas de potência bem mais baixa, como fontes de alimentação, por exemplo, tá? Se vocês estão usando um computador, o computador tem uma fonte de alimentação, né? Ele tem eletrônica de potência. Se você está usando um celular, ele também tem eletrônica de potência, ele tem uma bateria, você carrega a bateria, usa a bateria ali no seu telefone, então isso é eletrônica de potência, só que num nível de corrente, num nível de tensão um pouco mais baixo do que se a gente pensar no sistema elétrico de potência, tá bom? Bom, e esse tal de conversor, né? Ele é o cérebro da minha operação aqui. Por quê? Ele vai ter uma potência de entrada, né? Ele vai processar a energia que está entrando nele e vai alterar a forma dessa energia para a potência de saída através do sistema de controle aqui, que vai acionar essas chaves, vai acionar esses interruptores. E quando eu falo de mudar aqui a característica da potência da energia, ela continua sendo elétrica, né? Mas eu vou alterar a natureza ali das tensões e correntes, como eu citei mais cedo, né? Eu consigo converter de corrente contínua para alternada, né, alternada para contínua, e consigo fazer algumas operações, alterar a frequência, consigo alterar a amplitude também. Então, dá para trabalhar nesse sentido com o conversor eletrônico. Antes da eletrônica de potência, se eu precisasse converter energia, a única forma de fazer isso era com conversão eletromecânica, tá? Por exemplo, se eu precisasse converter energia corrente alternada em corrente contínua, eu tinha que ter aqui um motor de corrente alternada, eu ia alimentar ele com corrente alternada, ele converte a energia elétrica para mecânica. E depois eu ia ter um gerador de corrente contínua, que ia converter energia mecânica para energia elétrica novamente em corrente contínua. Então, isso aqui é um sistema eletromecânico. Eu tenho aqui uma etapa mecânica de conversão no meu sistema. Com os conversores, com a eletrônica de potência, fica um pouquinho diferente. Eu não preciso de uma etapa mecânica, eu só tenho etapas elétricas aqui, ou melhor dizendo, uma etapa eletrônica aqui dentro do conversor. Então ele recebe a energia elétrica da fonte aqui em sua entrada e aciona uma carga na saída, alterando aí as características da energia elétrica que ele está processando. Bom, e a eficiência de um circuito eletrônico foi o que tornou ele uma solução muito mais popular do que os sistemas eletromecânicos para conversão de energia. Conversão de energia elétrica, né? Mecânica não tem jeito, aí você tem que ter o motor gerador. Bom, a conversão eletromecânica, ó, as perdas elétricas são muito maiores, né? Eu tenho o motor e o gerador com perdas elétricas, eles aquecem, né, com a passagem de corrente, então são bem acentuadas as perdas elétricas.
elas não são pequenas assim. Eu tenho perdas magnéticas também, tá? No núcleo do motor e do gerador. No núcleo, eu vou ter perdas basicamente por dois motivos, que é a indução de correntes parasitas no núcleo, que faz ele aquecer, e perdas por esterese também, que está relacionado à variação do campo, do fluxo magnético dentro desse núcleo. Bom, e também as piores, né, a pior parte aqui são as perdas mecânicas. Perdas por atrito, ventilação e pelo acoplamento aqui entre o eixo das minhas duas máquinas. As perdas mecânicas costumam ser mais acentuadas do que as perdas elétricas. Bom, no conversor eletrônico, gente, não é que a gente não tenha perdas, a gente também tem perdas nesse conversor eletrônico. Só que as nossas perdas, elas são muito menores. A gente vai ter perdas por condução, tá? Quando o semicondutor está fechado, quando ele está conduzindo corrente, ele tem uma pequena perda, tá? Ele não tem uma queda de tensão nula. Ele vai ter uma queda de tensão quando ele for uma chave fechada. E isso vai fazer com que ele dissipe potência. Quando ele é uma chave aberta, não. Aí a corrente realmente é zero. Ele não tem perdas por condução. E também tem a segunda fonte de perdas aqui, que é para o chaveamento. Eu preciso de energia para abrir e fechar minhas chaves. Não é tanta energia assim, né, comparado ao que a gente está processando como um todo, mas eu preciso de energia para abrir e fechar a chave. Então eu perco um pouquinho aqui no meu chaveamento. Bom, e aqui as possibilidades, a classificação dos conversores eletrônicos. Quando eu tenho uma entrada CA e uma saída CC, eu dou o nome para esse conversor aqui de retificador, tá? Eu não tenho um tipo só de retificador, eu tenho mais de um tipo de retificador utilizando, dependendo da chave do interruptor que eu vou utilizar para construir esse circuito. Mas todo circuito que converte corrente alternada em contínua, a gente chama de retificador. Bom, eu tenho a possibilidade também de ter uma entrada CA e uma saída CA, onde eu vou alterar tanto a frequência quanto a amplitude. Alguns podem alterar só a amplitude, tá, gente? Aí vocês podem pensar, "Não, mas o transformador já faz isso, né? Ele não altera a frequência, é capaz de alterar, mas a amplitude a gente tem transformadores ao longo de todo o sistema elétrico, já são utilizados há muito tempo, né? Só que, bom, a gente consegue uma conversão um pouco mais, um pouco não, bastante mais eficiente utilizando um conversor eletrônico. Pode ficar mais compacto também o equipamento em relação transformador de potência. Eu posso usar uma frequência mais elevada na transformação, e isso vai resultar num transformador menor, com um núcleo bem mais leve, tá bem mais compacto, e depois eu volto para os 60 Hz que eu preciso. Né? Uma das aplicações aí chama transformador estático, ou quer dizer, o transtático, tá? O transformador ele é estático já, é um transformador comum, ele não é uma máquina rotativa, mas aí acabou ficando com esse nome. Bom, a gente tem três principais tipos, eu tenho até que corrigir, são os gradadores, os ciclo conversores, e tem os conversores matriciais também, que fazem essa conversão direta de CA para CA. E eles têm algumas aplicações aí no meio da eletrônica de potência. Mas são os que a gente é, trabalha, são os conversores CA-CA. Bom, se eu tiver uma entrada CC e uma saída CA, aí ele tem um nome especial também. É o inversor. Tá? Bom, os inversores, eles têm aplicações principalmente em sistemas fotovoltaicos, tá? Sistema de bateria também. A bateria funciona em corrente contínua. Se eu precisar alimentar cargas em corrente alternada ou conectar na rede elétrica, eu preciso de um inversor para isso. Tá? Essas são as aplicações. Ou então ele vem com uma aplicação, por exemplo, lá no inversor de frequência, ele serve para variar a frequência e a gente conseguir alterar, né, controlar a velocidade do motor. Pessoal, apareceu um aviso aqui que a minha conexão tá fraca. Tá falhando aí ou tá dando para escutar normal? Tá falando um pouco, pelo menos pra mim, né? Pra mim tá falando um Então tá pouquinho bom. também, Se tiver algum problema, tá dando pra seguir. Mestre, para mim aqui está boa. É a minha conexão aqui que está ruim.
Então tá bom. Se ficar inviável, que eu tento mudar de lugar aqui, talvez, tá? Bom, por fim, aqui um quarto tipo, tá? Que seria uma entrada CC e uma saída CC, são os conversores CC-CC, que também eles são chamados aí de choppers. Mas não é muito comum ver eles sendo choppers, não. Normalmente são tratados como conversor CC-CC mesmo. Bom, e eles têm diversas aplicações, tá? Também eles podem ser uma etapa de conversão numa aplicação maior, tá? Ou eles podem ser também usados para ajustar nível de tensão de baterias, né? Funcionariam como uma espécie de transformador elevador, só que sem um transformador, né? Só com uma etapa de conversão, uma ou mais etapas de conversão eletrônica também é uma opção. Nos sistemas fotovoltaicos mesmo, eles costumam ter uma etapa de conversão CC-CC para elevar a tensão dos painéis para um nível mais alto e aí sim alimentar o inversor para que ele possa fazer essa conversão e conectar na rede, tá? Então, nos inversores fotovoltaicos, normalmente tem uma etapa de conversão CC-CC elevadora de tensão. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho de aplicações de eletrônica de potência para vocês, tá? Tem muito mais aplicações do que eu vou falar aqui, mas eu tentei listar as principais, só para a gente ter uma ideia, né, de como que a gente pode aplicar o conteúdo que vocês vão aprender aqui nessa disciplina. Bom, eu coloquei aqui a primeira, os sistemas fotovoltaicos, né, energia solar fotovoltaica. Bom, a gente tem energia gerada em corrente contínua nos painéis fotovoltaicos. E hoje em dia é muito comum. Se a gente vai andar pela rua, você vai olhar para um telhado aí com certeza em algum lugar você vai ver a geração fotovoltaica, porque ela está muito difundida aí, principalmente para o consumidor residencial aqui no Brasil. Mas a gente também tem ela em larga escala, né? Tem as usinas fotovoltaicas que geram grandes blocos de energia. Aí já é mais difícil da gente ver, né? Não é em qualquer lugar que a gente vai ver uma usina fotovoltaica, mas no Brasil já tem bastante já. Bom, e a gente pode ter aqui um conversor CC-CC como um estágio de conversão, igual eu comentei, ou se for um sistema com baterias, um sistema híbrido, a gente precisa de um conversor CC-CC para comunicar o painel com a bateria e carregar as baterias no momento que está sobrando energia nos painéis e usar as baterias para complementar no momento que está faltando, né? Por exemplo, de noite. E ter um inversor para conectar com a rede elétrica ou alimentar a carga CA. E aqui no exemplo aqui da figura, a gente tem os painéis e aqui tem diretamente um grande bloco, né, de painéis, um grande arranjo, e a gente tem um conversor trifásico aqui conectado na rede, como se fosse uma usina fotovoltaica. A usina, como tem muitos painéis, eu faço conexão em série para elevar a tensão, então acaba eliminando essa necessidade de um estágio CC-CC para elevar, né, a tensão. Rapidinho. Ó, a segunda aplicação aqui que eu separei é energia eólica, tá? A energia fotovoltaica, normalmente, quando a gente fala de uma, a gente tem que falar da outra, né? Porque são fontes de energia renováveis e são as duas fontes renováveis que estão mais em alta hoje em dia, são as que recebem mais investimentos, tá? As hidrelétricas também são fontes renováveis, né? Mas elas não utilizam eletrônica de potência. A geração, o controle da geração é feito através das válvulas lá do duto forçado. Então não tem eletrônica ali. Vai ter eletrônica no controle, né, na automação ali da usina, mas no processamento da energia em si não tem. Então, das que usam eletrônica, das fontes renováveis, as que usam eletrônica mesmo, é eólica e fotovoltaica principalmente. Bom, na eólica a gente tem várias formas de conectar um gerador eólico na rede, tá? Mas a mais usada delas para gerador de grande porte é essa aqui, ó, onde a gente tem a turbina, tá? O vento vai bater aqui nas pás da turbina e a gente vai converter a energia cinética do vento em energia mecânica aqui no eixo, tá? Só que esse eixo ele tem uma velocidade muito baixa. Para acionar o gerador elétrico, nem sempre é possível acionar direto. Então a gente tem
uma caixa de transmissão, que é essa gearbox aqui, para aumentar a velocidade de rotação. E aí sim a gente tem um eixo de alta velocidade, onde a gente aciona o gerador. O gerador converte a energia para elétrica, tá? Só que a energia elétrica que o gerador vai fornecer, ela tem frequência e amplitude, as tensões, né? E elas vão ter amplitude e frequência variáveis. E o problema maior é a frequência, né? Nem a amplitude, tá? O que que eu faço então, se a frequência varia com a velocidade do vento? Eu converto para contínua aqui, ó, e depois converto para alternada de novo. Só que aqui a frequência e a amplitude são controladas pelo meu inversor, né, que é o último estágio de conversão, para eu poder fornecer essa energia para a rede de forma controlada, tá? Com frequência fixa, igual a da rede, e com a amplitude que eu quero, né, de acordo com a potência que eu quero injetar na rede. Aí ele pode operar com a máxima potência, que no caso dos painéis fotovoltaicos, eles sempre operam com máxima potência, né? Para tentar aproveitar ao máximo, que a gente chama de MPPT. Os eólicos não, aí depende do parque eólico, tá? O parque eólico, se ele tiver uma potência muito elevada, nem sempre ele vai operar com a máxima. Ele vai ficar sujeito ao despacho do Operador Nacional do Sistema, do ONS. O ONS vai falar ali o máximo que ele vai gerar, tá? Aí pode gerar até menos, né? Que o ONS vai falar que vai ter outras usinas vão complementar. Essa coordenação da operação não é uma tarefa muito fácil, não. Bom, a gente tem também os grupos motor gerador diesel. Nem todo grupo motor gerador diesel tem eletrônica de potência nele, não. Alguns têm só um controle mecânico, né? Um controle de injeção de combustível, para acertar a frequência e a amplitude da tensão para poder fazer a conexão na rede. Mas, bom, os mais modernos, eles têm aqui um sistema de conversão, né, eletrônica que auxilia o gerador a fazer essa conexão com a rede elétrica. Qual que é o ganho de se utilizar a eletrônica aqui? Você tem um sistema que é mais rápido para entrar em operação, né? Se for um sistema que tem que esperar a rede cair para entrar em operação, é um sistema que tem uma proteção intrínseca dos conversores para conexão com a rede, então ele tá sujeito a faltas também, mas ele tem uma robustez muito maior contra faltas na rede elétrica ou qualquer distúrbio que possa ter na rede, protegendo assim o seu equipamento. Bom, e ele se torna mais eficiente também, né? Um controle eletrônico aqui vai ser um pouquinho, pouco mais eficiente do que o controle de injeção de combustível aqui no gerador diesel. Eu coloquei um de pequeno porte aqui, mas a maioria dos controladores eletrônicos é para gerador diesel de grande porte, tá? Principalmente se for uma carga muito sensível, uma carga de importância grande, por exemplo, um hospital, né? O hospital não pode esperar muito para a energia voltar. Então, um gerador diesel mais rápido, né, o mais confiável, é melhor nesse sentido. Bom, outra aplicação aqui são os veículos elétricos, né, que hoje também é outra que está bem em alta, tá? Principalmente por causa do desenvolvimento recente de baterias melhores. Bom, o veículo elétrico, gente, não tem uma receita de bolo aqui para fazer um veículo elétrico, não. Ele nem sempre vai ter a mesma estrutura interna, igual eu estou mostrando aqui, não. Tá? Ele pode variar um pouquinho de acordo com o que o fabricante desenvolve, né? Alguns fabricantes vão propor soluções diferentes dos outros. Mas, no geral, ele funciona dessa forma aqui, ó, como nesse exemplo. Bom, eu vou ter aqui uma bateria, tá? Ele tem uma bateria que é a fonte de energia dele. É de onde ele vai tirar energia quando ele não está carregando. Bom, eu tenho que ter um carregador de bateria para carregar ela. Eu conecto ele numa tomada e vou carregar a bateria. Então, isso aqui é um conversor. Primeiro conversor. Bom, e eu tenho um motor que é um motor de corrente alternada. Os motores de corrente alternada eles têm uma série de vantagens em relação ao motor de corrente contínua. Então, eu tenho um conversor, um inversor, né? Aqui o inverter, que seria um segundo conversor, para converter corrente contínua da bateria em alternada e poder acionar o meu motor. Só que antes do inversor, eu tenho que ter um conversor bidirecional aqui. Por quê? Porque as baterias não só fornecem energia para o motor, tá? Elas também usam, o carro também usa frenagem regenerativa para carregar a bateria no momento que você está freando o carro.
Isso aí ajuda muito na autonomia de um carro elétrico. Se não fosse a frenagem regenerativa, a autonomia dele seria muito menor do que é hoje em dia. Bom, e por fim, a gente tem um quarto conversor aqui, ó, CCCC, que serve para as cargas auxiliares, né? Aí vai ser farol, o sistema multimídia ali do carro, né? Tudo que a gente precisa da bateria, igual no carro de combustão, a gente tem a bateria ali e o alternador, né, para alimentar as cargas elétricas do carro, a gente também tem que ter isso no carro elétrico. Só que aí a gente usa só a bateria principal para fazer isso tudo, tá? A gente não usa só para o motor, não. Próxima aplicação: transmissão em corrente contínua e alta tensão, que a gente chama de transmissão HVDC, High Voltage Direct Current. O sistema de potência, gente, ele é majoritariamente baseado em sistema de corrente alternada, né? As nossas linhas de transmissão são majoritariamente corrente alternada. Mas usar corrente contínua tem suas vantagens dependendo da aplicação aí da linha de transmissão. Bom, e o fator principal aqui é a distância, tá? Eu tenho uma distância que vai ser economicamente vantajoso eu utilizar a corrente contínua. E por que que é vantajoso? Primeiro, que eu uso só dois cabos ao invés de três, igual na transmissão trifásica. E segundo, que as torres de transmissão são um pouco mais simples, tá? Elas vão ser torres mais baixas, que a isolação da torre em relação ao solo, eu posso diminuir a distância no caso aí da corrente contínua. Bom, e a gente tem uma distância aqui padrão, né, que se fala aí que passa a ser vantajoso o sistema em corrente contínua, que é 800 quilômetros para linha de transmissão aérea, né, em terra, e 50 quilômetros para uma transmissão submarina. Então passa a ser mais vantajoso. Eu tenho um custo inicial maior aqui na transmissão CC, por causa dos conversores que eu utilizo. Na transmissão CA não tem conversor, então o custo inicial dela aqui de implantação é menor. Mas quanto maior é a linha, o custo dos cabos da transmissão CC vai crescendo numa taxa menor do que os cabos de corrente alternada. Então eu tenho esse ponto aqui que a CC começa a ficar com um custo menor do que a CA. Bom, e outra vantagem aqui da transmissão CC, eu desenhei dois sistemas aqui, um que é o clássico, baseado em conversores fonte corrente, e um mais moderno, que é baseado em conversores fonte de tensão. A grande diferença é que o tipo de chave que se utiliza é diferente nos dois. Mas todos os dois têm uma capacidade que o sistema de corrente alternada convencional não tem, que é conectar dois sistemas de frequência diferente. Então, por exemplo, eu posso conectar um sistema de 50 Hz com um de 60 Hz, porque eu tenho um elo CC no meio, tá? Então, corrente contínua aqui, ela não tem frequência, né? A frequência dela é zero. Então, eu consigo fazer essa conexão, tá? Bom, isso aí é bom porque no Brasil, por exemplo, a gente tem uma conexão com o Paraguai, né? Lá em Itaipu. O Paraguai é 50 Hz. Para ele vender energia para a gente, tem uma linha de transmissão que leva já direto a energia ali do Paraguai, ela entra no Brasil em 50 Hz, ela é retificada para corrente contínua. Aí tem uma linha de 800 quilômetros até o estado de São Paulo, na subestação de Ibiúna. Lá em Ibiúna, ela é novamente convertida para alternada, só que em 60 Hz, e é injetada no sistema elétrico brasileiro, tá? Ali a distância era 800 quilômetros, então, economicamente, dava para usar a corrente alternada também. Mas, como o sistema do Paraguai não é 60 Hz, aí acabou se utilizando a corrente contínua como solução. E no Brasil a gente tem outros elos, né, de corrente contínua, a gente chama de elo, em outros pontos também do Sistema Interligado Nacional. Tem duas linhas que vêm do Pará, que vem de Tucuruí, e tem uma linha também que vem de Santo Antônio e Giral, lá em Rondônia. Eu não sei se é Rondônia ou se é Acre, é bem na divisa dos dois. Lá das usinas de Santo Antônio e Giral vem uma linha também. Só que essas linhas que vêm do norte, elas têm mais de 2.000 quilômetros. Então, a distância aí torna elas muito vantajosas serem corrente contínua. Mas a corrente contínua tem desvantagens, tá? Primeiro, se a distância for menor do que essa crítica, o custo é maior.
E o segundo, a desvantagem é que a transmissão tem que ser ponto a ponto. Eu não posso ramificar a minha linha no meio do caminho, tá? Corrente alternada, eu posso ramificar aí e sair abastecendo as cidades ali, as indústrias que eu tenho no meio do caminho. Bom, e o uso de filtros complexos, tá? Eu tenho filtros aqui que são bastante complexos. Aqui não está desenhado na imagem, não, mas eu tenho que ter. Aqui tem o indutor, aqui, na verdade, é a indutância da linha, mas eu tenho um indutor também que tem que ficar em série com a linha, um indutor que é bem grande. E na conexão aqui com as redes, eu tenho que ter bancos de capacitores, tá? Shunt. Então, são bancos de capacitores bem grandes para compensar as componentes harmônicas que são geradas aqui pelos conversores. Bom, próxima aplicação aqui é o Soft Starter. Não sei se alguém já ouviu falar aí de Soft Starter, mas é um aparelho é um equipamento que é bem utilizado na indústria. O Soft Starter ele é um conversor CA-CA. Eu converto energia, eu altero a amplitude, né? Ele faz mais ou menos ali o que um transformador faz, né? Diminuir a amplitude da minha tensão de alimentação e eu consigo ir aumentando ela devagar, né? Até o motor chegar em regime permanente. Então ele é uma chave de partida suave, né? Também recebe esse nome. Eu começo com uma tensão pequena e depois vou aumentando a tensão de acordo com o meu motor vai acelerando. Dessa forma, a corrente de partida ela é muito reduzida, tá? Eu não tenho aquele tranco na partida, como se eu estivesse dando partida direto ou usando uma chave estrela-triângulo que ajuda, mas ainda tem, né, um tranco ali na hora que a gente troca de estrela para triângulo. Aqui não, a gente faz uma partida completamente suave, reduz a corrente de partida, é um equipamento compacto, tá? E ele ajuda também a prolongar a vida útil da minha máquina, do meu motor, porque eu deixo de ter aquele estresse durante a partida. E se for uma indústria que eu tenho que dar partida no motor toda hora, que o funcionamento dele não é sempre contínuo, né? Eu não mantenho ele ligado por muito tempo, tem que ficar desligando e ligando toda hora. O soft start ajuda muito a prolongar a vida útil, tá? E ele vai trabalhar, então, com duas chaves aqui, que a gente vai ver nessa aula aqui, que são SCRs, né? Duas por fase, e a gente consegue, ele não mexe na frequência, tá? A frequência ele não tem a capacidade de alterar, não, mas ele consegue alterar a amplitude e fazer uma variação bem suave e controlada de forma eletrônica, né? Eu tenho um controle digital aqui dessas chaves, o que permite facilitar aí um pouquinho, né? Conseguir fazer esse controle de forma automática, usar um CLP e tal para comunicar com ele. Bom, outro equipamento também que é muito comum na indústria hoje em dia é o inversor de frequência. Esse nome inversor de frequência ele ficou popular, mas na verdade é, teria que ser um conversor de frequência, tá? Porque eu tenho aqui um retificador, uma etapa de conversão que é um retificador, e uma etapa que é um inversor. As tensões aqui da rede, elas têm amplitude e frequência fixas. Então eu vou converter para corrente contínua aqui no meio, tá? E depois eu vou converter novamente para corrente alternada para acionar o meu motor. Só que a corrente alternada, tem as tensões alternadas que eu estou usando para acionar o meu motor, eu posso sintetizar elas com a frequência e com a amplitude que eu quiser. E se eu controlo a frequência de alimentação do motor, eu controlo a velocidade dele. Tá? Isso para um motor de corrente alternada, né, de indução ou um motor síncrono. Né? Se for um motor CC, que não é utilizado mais, ou quase não é utilizado, ele é só você controlar a amplitude da tensão de alimentação que você controla a velocidade. Mas os motores de corrente alternada eles têm uma série de vantagens em relação aos motores CC. Bom, e aqui a gente tem dois tipos de chave no inversor de frequência. Uma é o SCR, tá, na etapa de retificação, ou podem ser diodos, tá? Não precisa ser uma chave controlada necessariamente, não. E aqui não está desenhado mesmo o símbolo da chave, mas seriam chaves do tipo transistor, tá? Onde eu controlo a abertura e o fechamento das minhas chaves. Normalmente aqui é com diodo, né? Entrada, na verdade, não usa SCR, não. Tá? Porque eu peguei essa figura do livro. Bom, outra aplicação, agora uma aplicação de baixa potência, são as fontes chaveadas, fonte CC. Ela vai ter uma entrada CA, né? Eu ligo essa fonte na tomada, ela tem uma etapa de retificação aqui, que é um retificador de diodos, não controlado,
E depois tem uma outra etapa de conversão CCCC para ajustar a tensão na carga e manter ela controlada, mesmo se eu tiver uma variação brusca de carga e manter ela, por exemplo, em 12 volts, 15, 5 volts, até algumas tensões padrão para essas fontes chaveadas. Aí onde é que a gente utiliza fontes chaveadas? Aí as aplicações são muitas, né? É muito comum a gente ver isso aqui em circuito de câmera, por exemplo, né? Câmeras são alimentadas normalmente em 5 ou 12 volts, então a gente tem uma fonte chaveada dessa aqui, mas tem muitas outras aplicações também. Bom, os LEDs, né? É uma aplicação com a potência menor ainda. O LED ele precisa de um driver para acionar ele. Então, tem drivers de todo tipo para LEDs. Eu posso ter um driver que é baseado só em diodos, por exemplo, que é um driver que é não controlado, ou eu posso ter um driver que é baseado em transistor. Tá? Se eu tiver um driver baseado em transistor, eu consigo melhorar a eficiência e aumentar a vida útil dos LEDs. Tá? Então, eu vou ter mais luminosidade, gastando o mínimo de potência possível e aumentar a vida útil, né? Que é tudo que a indústria da lâmpada não quer, né? Porque senão ela vai parar de vender lâmpada. E o LED também dá uma flexibilidade, né? Não precisa ser uma lâmpada, né? Eu posso ter fita de LED e tudo mais. E a eletrônica de potência contribui muito nesse sentido. Se vocês pegaram uma lâmpada de LED que queimou, o bulbo dela tem os LEDs ali, mas ela tem um pequeno conversorzinho ali dentro da lâmpada, né? Para alimentar corrente alternada, só que os LEDs mesmo funcionam em corrente contínua porque eles são uma espécie de diodo que dissipa energia em forma de luz. Bom, outra aplicação aqui de baixa potência, essa aqui pode ser de baixa potência, pode ser de alta, tá? Depende. São as fontes ininterruptas de energia, que a gente chama de UPS, na sigla em inglês. Mas no Brasil, né, o nome preferido aqui é no-break. O no-break aqui, eu peguei o no-break de computador, né? Nessa figura aqui, um no-break pequenininho. Ele é uma fonte que tem baterias, né, na sua estrutura. Essas baterias vão carregar, se manter carregadas quando eu tenho alimentação da rede, e ela vai ficar ali em stand-by. Se a rede cair, a bateria entra fornecendo. E como eu falei, a bateria funciona em corrente contínua, e as cargas que eu estou alimentando com a tomada são em corrente alternada. Então eu tenho etapas de conversão. Tá? Um conversor CCCC aqui para carregar e descarregar a bateria, tá? E tenho aqui também um inversor, se eu precisar converter para corrente alternada a tensão da bateria para alimentar as cargas. Bom, então um transformador, mas isso aqui não é obrigatório, não. Isso aqui é só para no-breaks de maior porte, tá? Se eu tiver um no-break que é igual um armário, assim, por exemplo, para manter um data center funcionando por um período de tempo, quando a rede cai, então eu tenho um no-break com muitas baterias. Aí ele vai ter um esquema de conversão um pouquinho mais complexo, e normalmente eu vou precisar baixar a tensão e fazer isso aí com o transformador. Bom, agora, para finalizar aqui, duas aplicações mais ligadas ao sistema de transmissão, né? O sistema elétrico de potência, que é mais a minha área. Bom, a primeira delas é o compensador estático, que a gente chama de Statcom. Bom, o Statcom, ele tem esse nome, compensador estático, porque existe o compensador síncrono, tá? Se eu quiser corrigir fator de potência na rede elétrica, se for uma instalação pequena, eu posso usar bancos de capacitores, se eu quiser corrigir o fator de potência numa pequena indústria, tá? Mas o banco de capacitores, ele é um elemento discreto, né? Ou eu vou inserir os capacitores ou não. Por mais que eu tenha um tap nele ali, né? Por exemplo, pode dividir o banco de capacitores em quatro, né? Eu coloco um quarto, dois quartos, né? Do meu banco de capacitor para compensar o fator de potência de uma forma um pouquinho mais adequada. Mas mesmo assim é um controle discreto. Eu não tenho um ajuste fino, né? Por exemplo, se eu quiser manter o fator de potência ali no valor mínimo, para eu não ter que pagar pela energia reativa, manter em 0,92. Não consigo exatamente com o banco de capacitor. Aí vieram os compensadores síncronos, tá? Só que os compensadores síncronos, eles são muito mais caros. É um motor síncrono que fica girando a vazio e é usado para compensar a potência reativa. Qual que é o problema dele? Era muito caro. Uma solução para uma indústria pequena ou média era muito caro compensar o fator de potência dessa forma. Então, o compensador síncrono ele foi usado mais em sistemas de transmissão,
tá? Em alguns pontos do sistema de transmissão onde era crítico essa compensação de reativos, se utilizava o compensador síncrono. Ele era uma máquina, né, um motor muito grande, que ficava rodando a vazio ali para fazer essa compensação. E tinha muitas perdas, né, porque é uma máquina rotativa. Bom, só que com o desenvolvimento da eletrônica de potência, né, foi identificado que dava para fazer essa mesma tarefa, só que usando um conversor eletrônico, que é o que está mostrado aqui, né, esse conversor trifásico aqui, que tem só um capacitor aqui no lado CC dele, e a gente tem a conexão com a rede, é uma conexão shunt, né? Ele está conectado em derivação em relação à rede aqui. Bom, ele faz o mesmo trabalho do gerador síncrono, né? Ele emula o comportamento ou de um gerador, não, desculpa, de um compensador síncrono. Ele emula esse comportamento. Ele pode ou injetar potência reativa ou drenar potência reativa. Só que ele é muito mais eficiente e muito mais compacto. Tá? Então ele não vai ter todas as perdas que uma máquina rotativa tem. E bom, por ele ser mais compacto e mais eficiente, esse aqui acabou vingando para sistemas de distribuição também. Aí a gente tem o D-Statcom, que é o Statcom para distribuição. Então ele acabou sendo uma solução também para pequena indústria, para médias indústrias também. Tá? E ele consegue fazer esse ajuste fino. E eu consigo fazer o ajuste inteligente do fator de potência também, que o banco de capacitores não faz. Então, independente da indústria estar ligada ou não, estar funcionando ou não, que era um problema antigamente de bancos de capacitores ficarem ligados, né, na rede à noite, quando a indústria era desligada, ele ficava com o fator de potência adiantado, né? Ele caía também, mas ficava adiantado. O Statcom não, você consegue programar ele, né, fazer um controle ali para ele manter o fator de potência no valor que você quer. Então, tem um ganho nesse sentido. Isso para a indústria é muito bom, né, gente? Porque a gente paga na indústria, a gente não, que eu não tenho indústria, né? Mas quem é da indústria paga pela energia reativa. Se o fator de potência estiver abaixo de 0,92, seja atrasado ou adiantado, ele paga por aquilo. Então, se ele deixar de pagar, e não é pouca coisa, ele vai aumentar ali, né, a receita dele, vai aumentar os lucros da receita, não vai aumentar os lucros, né? Bom, e parecido aqui com o Statcom, tem a nossa última aplicação, que são os filtros ativos de potência. Tá? Os filtros ativos de potência, eles foram criados para corrigir um problema que a própria eletrônica de potência criou, que são as harmônicas. Tá? Essas harmônicas são componentes com frequências diferentes da frequência fundamental que circulam na rede. E elas são introduzidas em cargas não lineares, cargas que têm um circuito eletrônico na alimentação. Bom, para compensar isso aí, o que o filtro ativo ele faz? Ele deixa a rede injetando só corrente senoidal e ele injeta o restante da corrente, que é não senoidal, mas ele tem componentes de frequência ali, para completar a corrente que essa carga não linear precisa. Então, ele alivia o trabalho da rede. Ele fornece as harmônicas, né, e ele é preparado para isso. Então, do ponto de vista da rede, se eu juntar aqui a minha carga não linear mais o meu filtro ativo, a rede vai ver uma carga linear, que drena a corrente senoidal. Só que a parte não senoidal, que foge da senoidal, quem fornece é o ativo de potência. Tá? Então, ele é para corrigir aí um problema que a própria eletrônica de potência criou. Ah, não, não é o último, não. Tem mais uma aplicação aqui, ó. Ah, eu esqueci dessa aplicação. É o transformador de estado sólido, né? Eu tinha falado dela ali antes. Qual que é a ideia aqui do transformador de estado sólido? Bom, eu tenho aqui a rede CA, onde eu tenho amplitude e frequência fixas, né? Eu vou converter para CC, depois vou converter para CA de novo, e aí sim eu vou ter meu transformador. Só que esse transformador vai ser acionado com alta frequência. Quanto maior a frequência que eu aciono o núcleo magnético, menor esse núcleo magnético pode ser, tá? O tamanho do núcleo, o tamanho necessário do núcleo para comportar aquele fluxo magnético que você precisa, ele é inversamente proporcional à frequência. Depois a gente converte para corrente contínua de novo e novamente para alternada, só que
com a frequência original, né, a frequência nominal da rede. Bom, mas isso aqui, né, o transformador comum faz, né, manter a frequência e alterar o nível de tensão. Bom, só que esse aqui é muito mais compacto, tá? Você consegue reduzir aí de 5 a 6 vezes o tamanho do transformador para uma mesma potência nominal se você comparar o convencional com o transformador estático. E, bom, no poste, na rede de distribuição principalmente, nas subestações também, você não vai ver um transformador estático, tá? Porque ali o espaço não é crítico, né? E já é uma solução consolidada. Agora, em locais que o espaço é crítico, aí a solução pode ser usar um transformador de estado sólido, tá? Então depende muito aí da situação. Bom, essa aqui era a última aplicação mesmo. Gente, alguma dúvida até aqui? Vocês podem ficar à vontade para perguntar, hein? Não precisa esperar eu acabar a aula, não. Bom, vamos continuar então. Agora, para finalizar aqui, eu queria falar dos principais tipos de interruptores ou dispositivos semicondutores que a gente utiliza aqui na eletrônica de potência, tá? É, a gente tem uma variedade grande de dispositivos semicondutores, porém a gente pode classificar ele de uma forma que eu tenho basicamente três categorias, tá? A primeira categoria, eu vou até escrever aqui no canto, ó, são os dispositivos não controlados. Esses aí só tem um tipo, tá? Só tem um tipo de semicondutor. São os diodos. Tá? O diodo eu não controlo, não tem um terminal de comando. O diodo conduz se ele estiver diretamente polarizado e o diodo bloqueia se ele estiver inversamente polarizado. Vou mostrar aqui na frente um exemplo de funcionamento do diodo. Eu tenho os dispositivos semi-controlados, tá? Esses dispositivos, por que ele chama semi-controlado? Porque eu consigo controlar o instante que ele começa a conduzir, mas eu não consigo controlar o instante que ele para de conduzir. Esses dispositivos eles vão parar de conduzir só quando a corrente dele cair a zero. Aí ele só volta a conduzir quando a corrente ficar positiva e eu der um pulso de disparo nele. Tá bom? E por último eu tenho os totalmente controlados, o que a gente chama também de autocomutado. Eu não sei se tem hífen não, tá? Autocomutados. Esses aí a gente consegue controlar tanto o instante que eu fecho a chave para começar a conduzir e o instante que eu abro a chave para interromper a condução de corrente. Então eu controlo ele totalmente. E a gente classifica dessa forma aqui. Eu acho que é a melhor forma de classificar os dispositivos semicondutores. Então, vamos ver aqui cada um, né? Começando pelo nosso diodo. O diodo é o único dispositivo que é não controlado. Tá? E ele vai conduzir quando a tensão for positiva aqui no anodo, nesse terminal aqui de entrada dele, né, vamos dizer assim, e negativa no catodo, que é o terminal de saída. Então, olha só, se eu aplicar uma tensão senoidal na entrada do diodo, se a tensão, considerando ele ideal, tá? Se a tensão for positiva, ele vai conduzir. Então, ele vira uma chave fechada e aí eu replico a tensão aqui na saída. Quando a tensão é negativa, ele não vai conduzir, ele vai ficar reversamente polarizado. Então, ele vai ser uma chave aberta, tá? Se ele é uma chave aberta, ele não conduz, a tensão na carga vai ser zero nesse caso aqui. E aí o ciclo se repete. Basicamente é isso que o diodo faz, tá? Bom, então a gente classifica ele, ó, como um dispositivo não controlado. A gente não tem um terminal de comando. Vai depender da tensão que ele está recebendo, tá? Bom, ele hoje em dia, né, diodos de potência, a gente tem vários encapsulamentos aqui. Eu peguei três de exemplo, ó. São os diodos um pouquinho maiores, né, do que os diodos de sinal. Aqui o diodo aqui, na verdade, é só esse pedacinho aqui, ó, nem isso tudo não, é só esse pedacinho aqui, ó. Tá, isso aqui é um diodo de potência, diodo de enroscar, diodos um pouquinho maiores. E tem esse encapsulamento aqui, esse aqui, na verdade, são dois diodos que já vêm conectados, tá?
Esse terceiro encapsulamento aqui também é comum da gente ver. Bom, os diodos de potência, isso aqui pode ter mudado, tá, gente? Eu fiz esse levantamento de valores. Os diodos mudam muito pouco, tá? Os transistores que vão mudar um pouquinho, mas eu fiz pesquisa de valores aqui em 2018, se eu não me engano, quando eu estava no mestrado. Depois eu não atualizei ela, porque dá um trabalhinho bom ficar pesquisando um modelo de diodo com o fabricante para saber, né, as tensões máximas, correntes máximas e por aí vai. Mas na época, né, 2018 ali, eu fiz uma pesquisa, o diodo com a maior capacidade de bloqueio que eu achei foi para 8,5 kV. Então, o diodo que mais suportava bloquear a tensão ele bloqueava 8.500 volts. E o diodo que mais suportava conduzir corrente, ele conduzia 6,7 kA em regime de condução contínua, né? Se fosse só um surto, ele conduzia até mais, se fosse por um intervalo de tempo pequenininho. Mas aqui, 6.700 amperes é muita coisa. Bom, e o diodo de potência, ele tem uma pequena diferença em relação ao diodo de sinal, né? Aquele que a gente aprende lá na eletrônica analógica. Lá a gente aprende com o diodo de silício, ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts. Só que o diodo de potência, normalmente, ele tem uma queda um pouquinho maior, tá? Chegando até 1,5 volts, né? A gente costuma considerar 1 volt quando vai considerar. Bom, e aqui, ó, o símbolo do diodo, né? Eu já tinha desenhado ali atrás. E aqui a gente tem uma curva idealizada da região de operação do diodo. Quando ele conduz, né, se ele for ideal, a tensão é zero, a gente tem uma determinada corrente. Quando ele bloqueia, que vai acontecer só para tensões negativas, a corrente é zero. Então ele vai operar nessas duas regiões aqui de uma curva que compara tensão com corrente. Bom, e a gente tem alguns tipos de diodo diferentes, né? Todos são diodos, todos têm operam dessa forma que eu falei, tá? Mas a gente tem aqui, eu separei 3 tipos de diodos aqui, porque eles têm algumas aplicações, dependendo da aplicação, você tem que mudar o diodo. O mais comum é o diodo retificador, que é o diodo utilizado para baixa frequência. Ele é um diodo que suporta mais tensão, suporta mais corrente, porém ele é um diodo lento. A abertura e fechamento dele é um pouquinho lenta, tá? E ele tem uma queda de tensão um pouquinho mais acentuada. Mas ele serve para muita coisa. Bom, eu tenho o diodo Schottky. O diodo Schottky ele não suporta tensões tão grandes quanto um diodo retificador. Mas a queda de tensão nele é bem pequenininha, tá? Então, se eu não puder ter uma queda de tensão muito grande, o diodo Schottky é uma opção. E eu tenho o diodo de recuperação rápida. O diodo de recuperação rápida, eu tenho níveis de tensão um pouco mais elevados também, de corrente, porém ele é muito mais rápido do que um diodo retificador, tá? Ele tem um tempo de recuperação reversa, que é esse tempo aqui, ó, quando eu fecho a chave, desculpa, quando eu abro, né, o diodo, ele não para de conduzir instantaneamente. A corrente chega a ficar negativa, depois ela volta para zero aqui. E esse tempo aqui é o tempo que ele demora para fazer a abertura da chave. O diodo de recuperação rápida ele tem um tempo muito melhor. Então eu posso usar o diodo chaveando em frequências muito maiores do que 60 Hz se eu tivesse diodo. Obviamente, um diodo de recuperação rápida ele é muito mais caro do que um diodo retificador, né? Por causa dessa característica dele. Bom, o segundo tipo de semicondutor são semicontrolados. Os semicontrolados, eles são uma família de semicondutor que a gente chama de tiristor, tá? Veio dessa palavra aqui do inglês que acho que fala firestore, não sei pronunciar muito bem. Mas enfim, aqui no Brasil a gente chama de tiristores. E a gente tem alguns tipos diferentes de tiristores, mas o mais comum é o SCR, né? Que eu vou falar aqui na frente e como é que ele funciona. Aqui o circuito é igual ao anterior, igual ao do diodo, né? Só que ele tem uma pequena diferença. Ele tem aqui um terminal de comando nele, ó. Eu tenho uma corrente na porta, essa corrente IG. Ele é controlado por corrente.
E, bom, como é que eu controlo ele? Eu só controlo o instante que eu começo a conduzir. Então, primeiro, ele tem que estar apto a conduzir, ele tem que estar diretamente polarizado. E segundo, se ele estiver diretamente polarizado, ele só começa a conduzir se ele receber um pulso de disparo aqui no gatilho dele, ou na porta, melhor dizendo. Beleza. Aqui, olha só, no semiciclo positivo, ele está apto a conduzir. Só que aqui ele só começa a conduzir quando ele recebe pulso de disparo, tá vendo? Então eu tenho meu pulso de disparo um pouquinho atrasado em relação ao zero que está aqui embaixo. Por que que eu faço isso aqui? Qual que é a utilidade, né, de usar isso aqui? A área abaixo da curva, no caso aqui da corrente, né, na carga ou da tensão na carga, ela vai ficar um pouco menor do que se eu usasse o semiciclo inteiro. Então, se eu estou controlando a área abaixo da curva, eu vou controlar o valor médio, né, nesse caso aqui da corrente. Ou se for uma corrente alternada, eu vou controlar o valor eficaz. Então, eu consigo ter um controle do valor eficaz ou do valor médio da minha corrente ou da minha tensão na carga, se eu controlar esse ângulo de disparo. O soft starter, por exemplo, ele funciona exatamente assim, tá bom? Bom, e o tiristor mais comum, como eu falei, é o SCR, que é o retificador controlado de silício, né? A sigla está em inglês, é o Silicon Controlled Rectifier. Bom, ele é o mais comum, tá? Ele é o mais utilizado aí, ele tem uma capacidade de conduzir corrente, uma capacidade de bloquear a tensão que é muito grande, tá? Semelhante à dos diodos. A de tensão é praticamente igual, tá? 6,5 kV. A de condução de corrente é um pouco menor, tá? Na época que eu achei 2,3 kA. E ele trabalha em frequências baixas, tá? Esse é o problema do SCR em relação às outras. Ele foi feito aí para trabalhar com frequências menores que 100 Hz. Então, normalmente ele é empregado em sistemas de 50 e 60 Hz, né, com a frequência da rede, porque a abertura dele e o fechamento são muito lentos se comparado a outros tipos de semicondutor. Mas ele tem uma gama de aplicações muito grandes, tá, para a frequência da rede. Se eu trabalhar com 60 Hz, isso não é um problema para o meu SCR, ele trabalha muito bem. Bom, e a curva idealizada dele aqui, ó, eu tenho três regiões de operação. Se ele está conduzindo, eu tenho corrente e a tensão é zero. Se ele está bloqueando, se a tensão está negativa, ele bloqueia, a corrente é zero. E diferente do diodo, ele pode bloquear a tensão positiva também, tá? É só eu não aplicar nada aqui no gatilho. Se eu não aplicar um pulso de disparo, ele não começa a conduzir. Então ele bloqueia a tensão positiva também. O diodo não. O diodo, se a tensão ficar positiva, ele imediatamente inicia a sua condução. Bom, agora outro tipo de tiristor é o GTO, que é o tiristor comutado pelo gatilho. Bom, o GTO, ele tem uma diferença grande do tiristor, porque ele não é semi-controlado, tá? Ele é totalmente controlado, na verdade. Eu consigo fazer a abertura do circuito também, não só o fechamento, assim como o SCR. Só que a abertura dele não é uma abertura tão eficiente assim como eu vou falar dos transistores aqui para frente, tá? É uma abertura pouco eficiente. Bom, ele é capaz de bloquear tensões positivas e negativas também, assim como o SCR, tá? E conduz em um sentido só, assim como é o diodo e o SCR. Eu achei aqui, né, com tensões de 2,5 kV, correntes de até 900 amperes. E ele trabalha com a frequência um pouquinho maior, né? Até uns 1000 Hz ele consegue operar. O SCR chega até 100 Hz mais ou menos. Então o GTO ele é mais pertinho um pouco do que o SCR, né? Ele é mais rápido um pouco e ele foi uma solução muito utilizada por muito tempo, tá? Mas ele tem uma capacidade de tensão de corrente bem menor do que a do SCR, né? O SCR tem a tensão, chega a 6,5 kV e a corrente chega a 2,3 kA. Então não chega em níveis tão grandes aqui com o GTO. Mas surgiu uma opção melhor do que o GTO ao longo do desenvolvimento aí dos semicondutores. Essa outra solução foi o IGCT,
Esse IGCT significa Integrated Gate Commutated Firestore. Então, era um thyristor comutado, com comutação pelo gatilho integrado. Ele era muito parecido com o GTO. O GTO tinha um problema, além desse que eu falei aí, né, de comparado com o SCR, ele tinha um problema que ele não suportava uma variação de tensão muito brusca no tempo. Se eu variasse a tensão em cima dele de forma muito brusca, ele não conseguia responder a tempo, tá? Ele não conseguia fazer abertura do circuito a tempo. Então, esse GCT corrigiu esse problema, tá? Ele vinha com o circuito integrado, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Nesses exemplos, ó. Ele já vinha com o circuitão de disparo integrado, isso aí era uma vantagem muito grande, e ele não tinha esse problema com variações bruscas de tensão. Ele é bastante utilizado em algumas aplicações até hoje, aplicações aí de alta potência. Ele é um semicondutor que tem bastante aplicações. Ele é mais eficiente, tá, do que o GTO e do que o SCR. Ele já vem com circuito de disparo muito grande, não precisa fazer o circuito de disparo. Ele tem uma velocidade de computação maior até do que o GTO, tá? Eu não consegui achar a frequência de computação que ele permite, mas eu sei que é menor do que os transistores que eu vou falar aqui na frente. Bom, ele pode usar um diodo em antiparalelo. O diodo em antiparalelo eu já vou comentar aqui para que ele serve. Ele serve para eu ter bidirecionalidade em corrente, né? Porque tudo que eu mostrei até agora, a corrente só flui em um sentido. E às vezes a gente precisa de uma chave que a corrente vai fluir em dois sentidos. O IGCT, ele permite eu ter essa característica. Bom, mas esses três aí são os principais tiristores. Tá? Os outros aqui que eu vou mostrar agora são transistores. É o terceiro tipo, que é o autocomutado. Bom, o primeiro já caiu em desuso, mas foi o primeiro de todos, foi o transistor bipolar de potência, que é um TBJ, é um transistor bipolar de junção, que a gente opera ele como chave. Bom, ele tinha frequência de computação baixas, né? Chegava até uns 5 kHz, já melhorava bastante em relação aos outros que eu falei, mas é, não era tão bom assim não, tá? Qual que é o problema do TBJ? O problema é que ele é acionado por corrente. Eu tenho uma corrente na base, tá? E a corrente no coletor é proporcional à corrente da base. Então, a corrente do coletor, que é a corrente do circuito mesmo que eu estou processando, ela tinha uma relação com essa corrente de acionamento da base. E a diferença delas não era tão grande assim, não. Tá? Eu tenho aqui o ganho de corrente de um transistor bipolar de potência. Ele era sempre menor que 50. Ou seja, a corrente na base era 50 vezes menor do que a do coletor. Mas se eu estou falando de quiloampere, por exemplo, se eu tiver 1000 ampere, eu dividir por 50, isso aqui vai dar 20 ampere. Então eu precisava de uma corrente de 20 ampere na base para acionar o meu circuito. E 20 ampere para um circuito de comando, circuito de acionamento, é uma corrente muito grande, né? O circuito de acionamento aí trabalha com correntes bem menores. Então, esse aqui é um problema dele. Isso aqui baixava muito a eficiência dele e dificultava muito fazer um circuito de disparo para o transistor. Só voltando aqui, desculpa, eu passei aqui. A característica ideal dele, quando ele conduz corrente, ele vai conduzir no mesmo, em um sentido único, né? Aqui no sentido do IC, e ele vai bloquear só tensões positivas. A gente não consegue bloquear uma tensão negativa com o TBJ, tá? Então, ele é um pouquinho diferente aí do diodo e dos tiristores também no sentido dessa curva idealizada. Bom, mas aí depois vieram os transistores de efeito de campo, que são os MOSFETs. Quer dizer, são os FET, né? Field Effect Transistor. Mas o mais utilizado, mais popular, é o MOSFET, que é o transistor de efeito de campo metal óxido semicondutor. Bom, ele é um dispositivo que é autocomutável, eu controlo
o fechamento e a abertura da minha chave. Bom, e ele tem frequências, ele permite, né, frequências de comutação muito altas. Ou seja, eu consigo abrir e fechar ele muito rapidamente. O MOSFET é o melhor dos dispositivos em termos de frequência de comutação. Bom, se eu tenho aqui o meu MOSFET sozinho, ele vai trabalhar aqui nessas duas regiões, tá? Ou ele vai conduzir, ou ele vai bloquear tensões positivas. Ele não consegue bloquear a tensão negativa. Então, ó, só tensão positiva que ele consegue bloquear. Bom, para eu ter uma bidirecionalidade em corrente, que em muitas aplicações é importante, eu posso usar um diodo em antiparalelo. O que é um diodo em antiparalelo? Ele fica em paralelo com o MOSFET, porém, ele permite a condução de corrente no sentido contrário, tá? Se eu aplico uma tensão negativa no meu MOSFET, o diodo logo vai conduzir, tá? Se a tensão ficar nesse sentido aqui, o diodo logo conduz e a corrente pode fluir no sentido contrário aqui que vocês estão vendo, né? No sentido negativo. Então eu tenho um elemento aqui que é bidirecional em corrente e unidirecional em tensão, tá? Os outros, a gente viu o diodo, que era unidirecional em corrente e tensão, e os tiristores são unidirecionais em corrente e bidirecionais em tensão, né? Bom, qual que é a vantagem dele em relação ao TBJ? A grande vantagem dele é que ele não é acionado por corrente, ele é acionado por tensão. Então, a corrente no dreno dele aqui, que seria equivalente à corrente no coletor do TBJ, então, a tensão que eu aplico entre a porta, né, que está escrito gatilho, mas normalmente no MOSFET a gente chama de porta, mas é porque em inglês é gate, tá? E ficou G, aí o pessoal chama de gatilho, que é o, o nome ali, né, do terminal de disparo, acabou ficando gatilho. E gatilho em inglês, na verdade, é trigger, né? E o trigger, a gente também usa esse nome para do MOSFET, o circuito dele. Então ele acabou misturando um pouquinho aqui no português. Mas enfim, então ele tem a corrente no dreno controlada por tensão. E a corrente na porta é zero. Ele não drena corrente na porta. Então o meu circuito de disparo é um circuito que tem que ter uma tensão ali, tem que ter um driver para aplicar uma tensão considerável ali na porta do MOSFET, porém não drena corrente, né? Se não drena corrente, facilita bastante. Eu posso fazer um circuito de disparo bem mais simples. Então, essa é a grande vantagem do MOSFET em relação ao TBJ. Além, né, da frequência de comutação, que chega a centenas de kHz. Hoje em dia tem MOSFET que chega a megahertz. Bom, e a capacidade dele é mais baixa se eu comparar com diodo e com SCR. Mas não é tão baixa assim, não. Eu tenho MOSFETs que chegam até 1,5 kV e até 6 ampere, tá bom? Não é tão pequeno assim, não. Tem muita aplicação para ele. Bom, mas aí depois do MOSFET, alguém olhou para o MOSFET e falou assim, pô, o TBJ tem coisa boa, né? Na verdade, a capacidade corrente do TBJ, principalmente, era maior do que o MOSFET. Então, ele processava potências maiores. Só que alguém falou assim, pô, de unir as duas coisas, né? Ter o disparo por tensão do MOSFET, que simplifica o disparo e aumenta a eficiência, e também poderia ter a capacidade de condução de corrente do TBJ. E aí nasceu o transistor bipolar com gatilho isolado, que é o IGBT, é o Insulated Gate Bipolar Transistor. Ele uniu aí as características boas do MOSFET e do TBJ. Ele é acionado por tensão, tá? Aqui entre o gatilho e o emissor, e ele tem uma capacidade aqui de corrente, de bloqueio de tensão maior do que a do MOSFET. Porém, né, como nem tudo são flores, a frequência de comutação que o IGBT permite ela é bem menor do que a de um MOSFET, mas mesmo assim ela é grande, tá? Normalmente é abaixo de 100 kHz, vai depender do nível de corrente que a gente trabalha. Se for uma corrente pequenininha, você pode chegar bem perto de 100 kHz. Mas de acordo com que você vai aumentando a corrente, vai chegando ali nos quiloampere, aí você tem que diminuir a frequência de comutação, tá? Mas você ainda consegue
consegue, com uma corrente grande, chegar ali a uns de 10 a 20 kHz, tá? Aí na época eu pesquisei, a maior tensão que um IGBT suportava era 6,5 kV. Porém, esse de 6,5 kV era 750 amperes. E a maior corrente era 3,6 kA. Só que a tensão era um pouquinho menor, 1,7 kV. Então, é o famoso cobertor curto, né? Você ganha na tensão, perde na corrente ou vice-versa. Você cobre a cabeça e descobre o pé. Mas ele tem muita aplicação. O IGBT, ele é um meio termo. Os três que são mais utilizados é o SCR para aplicações em baixa frequência e de alta potência, o MOSFET para aplicações de baixa potência e alta frequência. O IGBT é um meio termo muito bom entre os dois e que se popularizou muito por causa disso. Ele é utilizado aonde? No inversor fotovoltaico, nas turbinas eólicas, no inversor de frequência, né, para controlar a velocidade do motor, no Staticon, no filtro ativo, tudo isso usa IGBT. Ele é muito aceito na indústria aí como um dispositivo semicondutor versátil, tá? E um meio termo ali entre velocidade e capacidade de corrente. Bom, a gente tem outros dispositivos semicondutores, esses aqui são utilizados em aplicações bem específicas, tá? Então, alguns já até pararam de ser utilizados comercialmente, mas informação, né? A gente tem o CIT, que é o Static Induction Transistor, ou transistor de indução estática, tá? Ele consegue ter uma frequência de chaveamento muito elevada. Ele chega a megahertz. Então, isso aí para aplicações de radiofrequência é interessante, né? Se eu chegar no limite do MOSFET e ele não der conta, eu posso usar o CIT, que ele vai resolver meu problema aí para altas frequências. Mas lógico, o nível de potência dele é muito baixo, né? Já que eu tenho que chavear em frequências muito altas. Se eu aumentar muito as correntes que ele conduz, ele aumenta muito as perdas por condução. Então ele fica bem restrito aqui a aplicações de radiofrequência, onde eu tenho frequências na casa de megahertz. Bom, o segundo aqui, ó, é o Static Induction Firestone. Ele não é um transistor, ele é um tiristor de indução estática. Aí ele tem um H aqui no final, ó. Vocês não podem confundir com o Sith do Star Wars, né? Não é o Darth Vader, não é o Darth Maul, nem o Palpatine, não, tá? Esse aqui é o Sith Static Induction Fires. Ele tem uma frequência de chaveamento média. Opa, errado. Ele tem uma frequência de chaveamento média e ele tem o mesmo funcionamento do SCR, basicamente. Ele é semi-controlado, só controla o instante que ele começa a conduzir. Só que ele tem uma capacidade de corrente aqui muito menor do que do SCR, tá? Então ele melhora a frequência de computação, que no SCR é muito baixa, porém ele perde em potência, em capacidade de potência que ele consegue processar. Aí, bom, ele acabou sendo, as aplicações que usavam o CIF acabaram sendo substituídas por transistores, né? Principalmente pelo IGBT, ele acabou caindo em desuso. Bom, e por último aqui, o MCT, que é o MOS, Metal Óxido Semicondutor Controlled Firestone, tiristor controlado por MOS. Ele tem uma frequência de chaveamento elevada, porque ele usa, né, uma característica de funcionamento do MOSFET. Ele tem baixas perdas por condução e as aplicações dele aqui, em sua grande maioria, em conversão PWM. Tá? Só que tem muito poucos fornecedores, muito pouco fabricante. E ele acabou perdendo espaço aí com o desenvolvimento dos MOSFETs. Ele ganhou espaço quando os MOSFETs não tinham uma capacidade de corrente muito grande, nem de tensão. Então era muito limitado. Aí ele ganhou nisso aí. Ele entregava frequência elevada de chaveamento e suportava mais corrente e tensão do que um MOSFET suporta. Só que o MOSFET continuou evoluindo e acabou, né, engolindo esse dispositivo semicondutor e ele acabou caindo em desuso. Bom, e por fim, aqui não é um tipo, né, não é um dispositivo diferente. Esses aqui são MOSFETs também, são transistores de efeito de campo. A gente consegue controlar tanto a abertura quanto o fechamento da chave. Mas esses dois que eu trouxe aqui, o que muda neles é a composição.
ao invés de eu utilizar silício puro no substrato do semicondutor, eu vou usar outro elemento, que pode ser o nitreto de galho ou pode ser o carbeto de silício, o GaN ou SiC. Bom, qual que é a vantagem de se utilizar um outro material que não o silício? O silício é barato, né? É abundante, então é fácil de encontrar para fabricar semicondutor. O galho não é tanto assim, né? O galho já é um material um pouco mais raro, bastante mais raro do que o silício, né? Então não é fácil de encontrar, não. Mas qual que é a vantagem dele? Bom, primeiro que ele vai resultar em componentes muito mais compactos do que os componentes de silício. E segundo, que a dissipação de calor usando nitreto de galho, ela é muito menor do que a dissipação de calor usando o silício puro. Então, com isso, o que que eu vou obter de ganho? Eu vou ter um componente menor com um dissipador de calor muito mais simples, às vezes nem precisa, dependendo da aplicação, nem precisa de dissipador de calor, tá? E eu vou ter um elemento mais eficiente. Se ele esquenta menos, significa que ele tem menos perdas. Então eu já vou aumentar muito a eficiência do meu circuito. Bom, aí tem o carbeto de silício também, o SiC. O SiC, ele é parecido, tá? E só que ele tem algumas características um pouquinho diferentes aqui do nitreto de galho, tá? Ele chega aqui a tensões não tão grandes quanto o nitreto de galho chega. Então, e o SiC, a vantagem dele é que utiliza carbono, né? Que é outro, o elemento mais abundante, se eu não me engano, aqui na Terra, né? Então, o silício também é abundante, não tanto quanto o carbono. Então, você tem dois elementos aí que você vai ter disponibilidade. Diferente do galho, né? O galho nem é mais caro e não tão abundante assim, mas funciona muito bem, tá? Bom, e aqui é os gráficos comparativos, né? Esses gráficos aqui, comparativos entre os dispositivos semicondutores, esses gráficos vão mudando com o tempo, porque vão surgindo, né, novos dispositivos e os dispositivos existentes, eles vão evoluindo com o tempo também. Bom, então olha só, esse primeiro gráfico aqui, ele é da década de 80, né, até a década de 90 ali. A gente tinha o tiristor, né, que aqui, esse tiristor aqui é o SCR, né, que ele estava se referindo. O SCR, ele pega uma frequência muito baixa, só que ele abrange um nível de potência muito alto. Eu tinha o GTO e o TBJ, né, que aqui seria BPT, é a sigla em inglês, né, do TBJ, com um meio termo, e tinha o MOSFET com altas frequências, porém com uma potência muito baixa de operação. Bom, aí com a evolução do tempo aí, as frequências de chaveamento do transistor do TBJ aumentaram um pouquinho, e o resto aqui não mudou tanto, tá? Aqui na década de 90 e 2000. Aí depois aqui de 2000 para 2010, aí já surgiu muita coisa. Aí o que que a gente destaca aqui? O tiristor CR continua sendo o que tem a maior capacidade de potência, mas o GTO chegou perto dele, tá? O MOSFET continua sendo o que tem a maior capacidade de chaveamento, de frequência de chaveamento. Só que surgiu um meio termo aqui, ó, que se destacou no meio da curva aqui, ó, que é o IGBT. Tá? Então, o IGBT, como eu falei, ele é o mais versátil, né? Ele é o que consegue abranger aí o maior número de aplicações. Acho que eu posso arriscar dizer que ele abrange o maior número de aplicações da eletrônica de potência. Bom, aí um outro gráfico recente, já incluindo o SiC e o GaN. Como eu falei, ó, o SiC e o GaN, eles têm frequência de chaveamento até mais elevadas do que o MOSFET, porque o que limita a frequência de chaveamento, gente, não é só o tempo de recuperação, mas também o aquecimento, a energia que gasta para abrir e fechar a chave muito rápido. Então, o GaN, ele é o que tem a melhor capacidade de frequência de chaveamento, mas o SiC tem uma capacidade muito boa também, tá? Só que o SiC tem uma capacidade de potência, né, a corrente e a tensão que ele suporta acabam sendo maiores do que o nitreto de galho. Então, ele
também está se mostrando como um meio termo muito bom, igual o IGBT aqui. No caso, o IGBT com silício puro, né? A gente pode fazer um IGBT de SiC também. Normalmente se fabrica MOSFET, tá? De SiC de GaN. Eu, pelo menos, nunca vi IGBT que não seja com silício puro. E o MOSFET de silício puro ainda está aqui, tá? Quem olha assim acha que ele está perdendo espaço para o GaN, principalmente para o nitrito de galho. Porém, o custo do MOSFET de silício puro ainda é muito bom, né? Em relação ao nitrito de galho. O nitrito de galho é caro. Se ele melhorar o custo dele, aí ele vai acabar com a vida do MOSFET. Mas eu acho que isso aí vai demorar a acontecer ainda. Bom, e o nível de potência, gente, mantém o SR, ó, que é chamado simplesmente de tiristor muitas vezes, mantém aqui o SR em uso, né? Ele ainda é o dispositivo que suporta maiores níveis de potência. E como eu falei, para a frequência da rede, né, baixas frequências, dá para utilizar ele, é uma solução bem consolidada na indústria. O TBJ, ó, ele ficou aqui no cantinho, acabou. Isso aqui ninguém usa para eletrônica de potência mais não, tá? Pode ver algum que está em operação, mas para comprar um novo, para montar um circuito novo, ninguém usa mais. Bom, e é isso aí a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não, professor, tá tranquilo. Então tá bom, gente. Ó, a aula de hoje foi só uma introdução, né? Alguns conceitos básicos aí E a gente agora tá vai. tranquilo, mestre. Então tá bom. Isso aqui é só para a gente saber onde é que a gente está entrando, né? Eu falei mais de aplicações e os dispositivos semicondutores. Eu queria que vocês entendessem aqui, tivessem uma visão geral deles, mas a gente vai ver como que eles são aplicados ao longo da disciplina. Quando a gente vê os conversores, né? Eu vou falar, né? Qual que é o semicondutor, qual que é a chave que a gente usa, né? E aí sim a gente vai falar, esse conversor é aplicado em tal sistema, né? E aí a gente vai falando, ter essa visão geral, mas a gente vai voltando a falar deles aí ao longo da disciplina, tá bom? Ver como é que a gente aplica tudo isso aí. Ou então, vou encerrar aqui a gravação. Encerrado.